Olá, bem-vindos ao Receitas da Jo. Aqui é a Prof. Josiane Scherba. A receita que eu trago para vocês hoje é uma receita de sonho, super prática de ser feita e perfeita para acompanhar junto com aquele cafezinho delicioso no lanche da tarde. E que tal algumas dicas bem especiais sobre a receita de hoje? Então, nos acompanhem até o final desse vídeo. Uma das dicas que eu trago aqui para você é que esse sonho, quando você leva ele para fritar, ele já vai com o recheio. Não é aquele sonho que você primeiro frita a massa, corta e aí tem que rechear, que dá um trabalhão, né? Esse é muito mais prático. E antes de iniciarmos a nossa receita, não esquece de deixar o seu like. Para iniciarmos a nossa receita de sonho, vamos dissolver um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo com meia xícara de leite morno. Misturamos esses dois ingredientes e vamos dissolver. Acrescentamos 1 colher e meia de açúcar e 1 colher e meia de manteiga em temperatura ambiente. E aí vamos misturar novamente com os demais ingredientes. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita estão aqui na descrição do vídeo. Para essa receita nós vamos precisar de um ovo, porém nós vamos separar a clara da gema e vamos utilizar apenas a gema. Aqui eu estou peneirando ela para que não fique aquele gostinho, né, ou cheirinho de ovo na nossa receita. Essa é uma dica bem especial. E olha só, se vocês estão gostando das nossas receitas, postamos aqui no canal toda sexta-feira, aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todas as receitas. Essa é uma receita super prática e simples e fica super macia. Nós vamos utilizar 2 xícaras de farinha de trigo. Eu gosto de peneirar a farinha, tá? Isso deixa a massa com uma textura mais macia. Então, nós vamos colocar 1 xícara, vamos misturar bem, depois acrescentamos mais 1 xícara de farinha. Vamos acrescentar uma pitadinha de sal antes de colocarmos o restante da nossa farinha. Até aqui nós colocamos 1 xícara de farinha peneirada, agora nós vamos colocar a outra xícara. Lembrando, gente, que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Outra coisa, aqui eu estou fazendo toda a receita manual, mas vocês podem fazer esse processo até aqui usando o auxílio da batedeira. Até aqui eu fiz a minha massa com o auxílio da espátula. Nesse momento, nós vamos colocar as mãos na massa e eu deixei um pouquinho de farinha para auxiliar no momento que eu colocar essa massa numa bancada para sovarmos a massa. Olha só, aqui eu enfarinhei um pouquinho a bancada antes de colocar a minha massa para sovar. Uma dica para vocês: coloquem a farinha aos poucos. Dependendo da temperatura que está aí na sua cidade, vocês podem precisar de um pouquinho mais de farinha ou até mesmo menos de 1 xícara, tá? Então, é importante que vocês coloquem a farinha aos poucos, para que a massa não fique muito dura. Olha só, pessoal, como ficou a textura da nossa massa, tá? Uma massa bem maleável, fantástica para fazermos os sonhos. E aqui eu vou trazer 2 dicas para vocês. Vocês podem fazer primeiro as bolinhas, deixar elas crescerem, fritar e só depois cortar e rechear,
ou fazer já as bolinhas com o recheio dentro, que é o que eu vou fazer para vocês hoje aqui, vou mostrar aqui. É mais prático, tá? E ficam deliciosas. Então, eu cortei a massinha, fiz como se fosse um círculo, olha, bem amassadinho. Esse eu vou fazer com goiaba. Então, eu vou colocar a goiaba aqui no meio, tá? Vou fechar. Ela é uma massa que gruda bem fácil, gente. Olha só. Fecha bem para depois, na hora de fritar, ele não abrir, tá? Olha, agora eu moldo a bolinha e vou deixar ela crescer, tá? Eu vou fazer assim com todas elas. Depois eu digo para vocês aqui quantos sonhos dá com essa receita, tá? E aí a gente deixa ela crescer por aproximadamente uns 20 minutinhos. Aqui estão os nossos sonhos já modelados, olha só como eles ficaram. Essa opção aqui eu já coloquei o recheio dentro, no caso eu fiz com goiabada cortada em cubinhos, tá? Mas vocês podem optar também por doce de leite. E se vocês fizerem as bolinhas assim, sem o recheio, fritarem para daí cortar e colocar o recheio, aí tem uma infinidade de sabores que vocês podem utilizar como recheio também, né? Como brigadeiro de ninho, brigadeiro de colher, né? Outras opções de recheio também. Essa receita rendeu 18 sonhos, tá? Nesse tamanho aqui, que é um tamanho médio. E antes de fritarmos os nossos sonhos, eu tenho aqui uma dica bem especial para você. Esses que nós fizemos recheados de doce de leite, é interessante que vocês fritem eles numa gordura, numa temperatura média, tá? Se vocês colocarem eles para serem fritos numa gordura no óleo muito quente, todo esse recheio vai sair para fora da massa e aí corre o risco que vocês possam se queimar, tá? Então a temperatura do óleo, né, da gordura, é fundamental nesse momento que vocês forem fritar esses sonhos, que o recheio seja mais molinho, beleza? Olha só, pessoal, como ficaram os nossos sonhos, tá? Lembrando que eles são de recheio de goiabada. Aqui eu passei ele no açúcar com canela, tá? 2 colheres de açúcar e uma colherinha pequena de chá de canela. Mas isso é opcional, tá? A escolha é de vocês. Eles ficaram super macios, tá? Olha só. E deliciosos. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até a próxima semana.